está então a nossa aula de cinemática vetorial, ok? Nessa aula a gente vai trabalhar com todas as características da cinemática vetorial, entender como é que a gente vai trabalhar com vetores, tá? E dar a introdução básica para como a gente vai trabalhar com as minhas grandezas para entender movimento circular do tipo uniforme, ok? Então, galera, a primeira relação. Para entender cinemática vetorial, eu tenho que entender obrigatoriamente o que é um vetor. Por qual motivo? Porque a cinemática vetorial, diferente da cinemática escalar, que é a qual a gente já vinha trabalhando, não basta para mim apenas a intensidade da minha grandeza. Eu tenho que definir o que além da intensidade? Eu tenho que definir a direção e tenho que definir o sentido dessa grandeza. Então, galera, de maneira bem prática, o que vai ser um vetor para mim? Vetor é um argumento matemático, então é uma ferramenta que a física praticamente cria baseado em matemática para a gente conseguir fazer o quê? Definir a direção, o sentido e a intensidade de uma grandeza, beleza? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, dois vetores. Um vetor de 10 newtons, um vetor de 20 newtons. Só que qual que é a parte importante? Para onde que esses vetores estão apontados? Qual que é a intensidade desses vetores? Então, galera, o exemplo básico que a gente vai ter aqui do lado, nesses dois vetores, a gente consegue analisar o quê? A direção. O que vai ser a minha direção do vetor? É literalmente para onde ele está direcionado, ok? A gente vai ter o sentido do vetor. O sentido é a ideia do para onde ele aponta, que vai ser definido pela seta do meu vetor, tá? E a intensidade vai ser o tamanho, vai ser o valor, vai ser a quantidade da grandeza que nós temos. Então vai ser o tamanho que ele apresenta. Para a gente ter uma definição bem básica, como é que a gente consegue definir a direção ou o sentido de um vetor? A gente consegue fazer analogia com a rosa dos ventos, por exemplo. Então, se eu tiver uma rosa dos ventos, lá como na geografia, o que é a posição norte? O que é a posição leste? O que é a posição sul-sudeste? Então, na rosa dos ventos, a gente vai ter o quê? Setinhas orientadas, onde nós vamos ter em uma seta, tá? Em uma possibilidade de direção do vetor, dois sentidos. Por exemplo, se eu pegar numa rosa dos ventos a minha reta vertical, para cima ela aponta ao norte geográfico e para baixo ela aponta ao sul geográfico. Ok? Então a direção é para onde esse vetor está direcionado. No caso dos nossos dois vetores que nós temos aqui, ó, são dois vetores que a gente pode chamar de vetores diagonais. Então eles não são nem verticais, nem horizontais, eles são oblíquos com alguma direção. Então, galera, eu tenho essa direção dele. Ele tem uma direção oblíqua, ele tem uma direção diagonal. Qual que é o sentido desse vetor? O sentido desse vetor é literalmente de baixo para cima. Por quê? Porque a gente consegue analisar que esse vetor ele tem uma ideia da onde, se aqui for a minha origem e aqui for o término do meu vetor, ele está subindo para onde? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Dessa forma, galera, quando eu analiso para onde está o sentido desse vetor, eu consigo analisar o sentido e consigo dar com exatidão a direção desse cara. Ok? E o que vai ser a intensidade no meu vetor? A intensidade dele vai ser o tamanho. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse vetor ao qual eu estou assinalando aqui, ó, ele tem uma intensidade de 10 newtons. O vetor aqui de baixo, que ele é maior, ele tem uma intensidade de 20 newtons. Se eles estiverem na mesma escala, e eu pegar uma régua e medir esses dois vetores, obrigatoriamente, o vetor de 20 newtons tem que ser o dobro do tamanho do meu vetor de 10 newtons. Se eu medir em centímetros e analisar que 10 newtons são iguais a 1,5 centímetros, 20 newtons são iguais a 3 centímetros. Beleza? Então, galera, literalmente, o vetor foi um argumento matemático utilizado pela física para definir uma grandeza vetorial. Por que é importante eu analisar isso? Se eu falar para vocês, por exemplo, Bob, o veículo está com velocidade de 20 km por hora, basta eu definir a velocidade apenas com a intensidade? Depende de como eu estou trabalhando.
Se ele quiser saber apenas o tempo que vai demorar para chegar, ele dá a velocidade e dá a distância, para mim satisfez. Então eu encaro aquela velocidade como sendo uma velocidade escalar. Só que, se eu estiver trabalhando numa rodovia onde eu tenho orientação, a ideia do meu vetor ser positivo e a ideia do meu vetor ser negativo, na ideia do sentido desse vetor, faz muita diferença. Então, se eu possuir um vetor velocidade com sinal positivo, significa que ele está no sentido da trajetória. Se eu possuir um vetor velocidade com sinal negativo, significa que ele está no sentido oposto à trajetória. É aí, galera, que a ideia do sinal, a ideia da direção e a ideia da intensidade, elas se juntam para a gente conseguir trabalhar didaticamente e geometricamente com o argumento. Então, o vetor é uma semirreta onde eu vou orientar aquela quantidade, ok? O que a gente pode fazer com o vetor? Por exemplo, a gente acabou de mencionar que velocidade é uma grandeza vetorial. Tá? Como é que eu somo duas velocidades? Força é uma grandeza vetorial. Como é que eu somo duas, três forças? Quando a gente for fazer as operações com vetores, nós aqui vamos trabalhar com as mais comuns. Existe também a ideia da operação de multiplicação por escalar, mas multiplicação por escalar, galera, é literalmente somar aquele vetor n quantidade de vezes. Tá? É uma soma vetorial, beleza? A gente vai trabalhar primeiro com vetores na mesma direção. Por que na mesma direção? Porque quando eu tenho a mesma direção, eu tenho duas formas simples de trabalhar. Ou os vetores estão no mesmo sentido, ou os vetores estão em sentidos opostos, tá? Quando eu tenho esses vetores com a mesma direção e mesmo sentido, o vetor resultante, que é o vetor soma entre todos os vetores que eu tenho, será a soma entre 2, 3, 4, 5, n módulos dos vetores, e ele manterá a mesma direção e o mesmo sentido. Por exemplo, aqui a gente tem a nossa origem em zero. Nós temos o vetor F1 aqui. Tá? Se eu pegar, galera, e somar F1, que tem essa quantidade, está nessa direção e está nesse sentido, com um vetor F2, que tem esse módulo, que é a intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido do vetor anterior, o que a gente vai ter que fazer apenas? Galera, literalmente, manter direção e sentido e somar os módulos. Quanto é que vale o meu vetor resultante? É a soma do vetor F1 mais o vetor F2. Se aqui eu possuir 3 newtons e aqui eu possuir 4 newtons, o meu vetor resultante vai ser de 7 newtons. Beleza? Então, vetores com o mesmo sentido, é só a gente somar os seus módulos, é só somar as suas intensidades, ok? E quando eu tiver sentidos opostos? O vetor resultante, galera, vai ser a subtração entre os 2, 3 ou n módulos entre todos os vetores. Ele manterá a mesma direção, porém, o sentido vai ser o resultante do maior vetor. Então, nesse caso, nós temos dois vetores. Aqui está a minha origem, no zero. Galera, o vetor F1 é todo esse vetor vermelho que eu tenho aqui, ó, que ele tem a mesma direção do vetor F2, porém sentidos e tamanhos diferentes. Então, o vetor F1 está indo para a esquerda, o vetor F2 está indo para a direita. Só que o vetor F1 é maior. Então, obrigatoriamente, o vetor resultante, galera, vai possuir a mesma direção. Ele vai possuir o sentido de quem? Do vetor maior. O vetor maior não é o vetor F1 que vai para a esquerda? Galera, qual que vai ser a intensidade desse vetor? Qual vai ser o módulo desse vetor? A subtração entre F1 e F2. Então, se eu tiver F1 valendo 4 newtons, F2 valendo 3 newtons, a força resultante vai ser de apenas 1 newton. A gente vai ter sempre essa ideia de como iremos trabalhar com a subtração em sentidos opostos, ok? Então, galera, esse meu vetor F1 apresenta o maior módulo. Dessa forma, após a soma vetorial, o meu vetor resultante, que é a força resultante, apresenta o mesmo sentido que ele. Beleza? Então aqui, galera, a gente teve o quê? Essa relação onde nós temos vetores na mesma direção.
Beleza? E se eu possuir vetores com direções distintas? Para vetores com direções distintas, nós temos duas regras. A gente pode trabalhar com a regra do polígono ou a regra do paralelogramo. O que a regra do polígono vai fazer para a gente? Ela vai ser utilizada quando não nos interessa o módulo do vetor resultante. Pessoas, a regra do polígono vai bastar a gente descobrir o que é apenas a direção e o sentido do vetor resultante, ok? Como é que eu vou fazer o cálculo? Como é que eu vou determinar qual vai ser o meu vetor resultante? Primeiro, a gente vai ter que definir uma origem para essa minha operação. Então, galera, a minha origem vai ser O, tá? Colocamos a origem de um vetor no final do outro. A famosa regra da bundinha na cabecinha. Depois de todos os vetores desenhados, a partir da origem principal, né, a origem da qual nós definimos a nossa operação, a gente vai ligar essa origem até o último vetor que eu coloquei. Então, por exemplo, aqui eu tenho o vetor F1, que ele vai da origem até o ponto A. Aqui, pessoas, nós temos o vetor F2, que ele vai do ponto A até o ponto C. Se eu quiser apenas colocar esses dois vetores para efetuar a soma, qual vai ser o vetor resultante? O meu vetor resultante, ele vai literalmente ser um segmento de reta que vai ligar a origem, ok? Até o último vetor ao qual eu desenhei, a qual eu fiz a minha adição. Então, pessoas, na soma do vetor F1, do exemplo superior, e do vetor F2, qual que é a minha força resultante? Esse vetor em vermelho, que liga a origem até o ponto C, ok? Poxa, Bob, se eu tiver mais que dois vetores, galera, não importa, é literalmente colocar a bundinha na cabecinha. Então você vai colocar a bunda de um vetor na cabeça do outro vetor. Se você tiver 30, 40, 50, 2, 3 vetores, você vai fazer isso para todos os vetores. Defini a minha origem comum aqui, ó, o O. Galera, coloquei o vetor F1 de O a A. Coloquei o meu vetor F2 de A a B. Coloquei o meu vetor F3 de B a C. Coloquei o meu vetor F4 de C a P. Então, se eu tiver, literalmente, esses 4 vetores sendo somados, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu polígono, por isso que é chamado de regra do polígono, e a gente vai ter o que, galera? O meu vetor resultante, que é o vetor que sai da origem em O e vai até o P. Então, a regra do polígono ela é definida por qual motivo? Perceberam que aqui eu formei um triângulo, um polígono? Perceberam que aqui eu formei um pentágono? Galera, eu vou formar polígonos regulares ou irregulares, independentemente da forma que eles forem, e o vetor que vai fechar esse polígono sempre vai ser o meu vetor resultante. Beleza? Sem problemas? E se eu necessitar a utilização e determinar a intensidade do meu vetor resultante, a gente vai utilizar a regra do paralelogramo. Galera, a regra do paralelogramo sempre vai representar a soma vetorial de dois vetores. Não dá para eu somar 4, 5 vetores com essa regra. Poxa, Bob, mas eu tenho que somar 5 e determinar a intensidade. O cara não deu um papel quadriculado para mim. Como é que eu faço? F1 com F2, o resultante deles você soma com F3, o resultante deles você soma com F4, o resultante deles você soma com F5, e aí você vai ter o seu vetor resultante. Vai dar mais trabalho, porém, contudo, entretanto, nós vamos ter o que, galera? Nós vamos ter a intensidade do vetor resultante. A gente vai ter o módulo desse vetor resultante, beleza? Então ele representa sempre a soma de dois vetores a partir da mesma origem arbitrária. Então eu vou definir uma origem qualquer. A partir dessa origem, eu vou desenhar os dois vetores que eu quero. Então, por exemplo, o vetor F1 ele sai do zero e vem até o A. O vetor F2 ele sai do zero e vai até o B. Essa é a parte importante, ok? Por que vai ser um paralelogramo? Galera, perceberam que nessa linha tracejada eu vou traçar uma reta paralela de B a C? Eu vou traçar uma reta paralela do C até o A? Perceberam que eu formei um paralelogramo?
que é um quadrilátero, que ele pode ou não ser regular, tá? Então aqui a gente vai ter um losango, sossegado? Dessa forma, o que vai acontecer? A partir da minha origem arbitrária comum ali, eu vou pegar um segmento de reta e ele vai, pessoas, até a interseção desse meu paralelogramo. Aqui nós temos o nosso vetor resultante, desenhado bonitinho aí. Como é que eu defino a intensidade desse cara? Esse cara, pessoas, é literalmente uma complementação da lei de Pitágoras, da lei pitagórica para triângulos. Um triângulo não é um paralelogramo, só que regular, onde a gente vai ter os dois catetos perpendiculares. Desse jeito, a gente vai ter o quê? Que a minha força resultante, que vai ser o módulo desse cara, é igual módulo do F1 ao quadrado mais módulo do F2 ao quadrado mais 2 vezes o módulo de cada um dos vetores multiplicado pelo cosseno de alfa, ok? Quem que vai ser o meu alfa? É a abertura entre esses meus dois vetores calculadas lá na minha origem comum. Beleza? Galera, quando a gente para olhar isso daí, essa lei ela é muito parecida com a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ao invés de eu ter um sinal positivo, eu vou ter um sinal negativo. Tá? Então, é facinho da gente lembrar. É a lei dos cossenos com sinal de mais. Aí, sossegado? Então, para que serve essa relação? Essa relação serve para a gente calcular as intensidades. Exemplos. Galera, vamos imaginar que o F1 tem um módulo de 4 newtons e o F2 tem um módulo de 3 newtons. Tá? Aqui nós colocamos duas situações. A primeira situação, onde a gente vai ter F1 e F2 ortogonais, que eles são perpendiculares entre si, e na situação abaixo, a gente vai ter F1 e F2 com um ângulo de 60 graus. Como é que a gente vai determinar o valor dessa minha força resultante? É aplicar na lei dos paralelogramos, ok? Pessoas, primeira situação, quando o alfa for 90 graus, quanto é que vale o meu vetor resultante? É literalmente a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? Por quê? Porque os dois catetos, quando eu pegar esse F2 e projetar aqui, galera, eles são perpendiculares. Se a gente pegar e aplicar a função anterior, f ao quadrado é igual a f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado mais 2 vezes f1, f2, cosseno de 90. Galera, cosseno de 90 é zero. Então, obrigatoriamente, esse meu vetor resultante vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é 16 mais 9, que a gente vai ter como sendo 25. Galera, força resultante nesse caso é raiz de 25, que vai ser igual a 5 newtons. Ok? Então, galera, se eu tiver dois vetores perpendiculares, dois vetores ortogonais entre si, é só a gente aplicar Pitágoras para determinar quanto que vale a força resultante. Se os meus vetores forem oblíquos e o ângulo for diferente de 90 graus, a gente aplica a complementação toda. F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1, F2, cosseno do alfa. Nesse caso, F1 ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 3, vezes cosseno de 60. Galera, cosseno de 60 é igual a meio. É só somar e fazer a conta. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 4 vezes 3 vezes meio é igual a 12. 16 mais 9 mais 12, nós teremos que f ao quadrado vai ser igual a 37. Portanto, galera, a minha força resultante vai ser raiz quadrada de 37 newtons. Puxa, Bob, vai ter que deixar esse cara em raiz? Vai. Então, se aparecer uma relação onde o cara deixa sempre dessa forma, galera, deixe sempre dessa forma. Então, força vai ser raiz de 37 newtons aí. Ok? Sem problemas, de boa isso daí, tá? A gente vai trabalhar dessa forma, com essas operações onde a gente vai somar ou subtrair vetores. Beleza? Agora a gente tem a função oposta. O que vai ser a minha função oposta, galera?
Ao invés de eu pegar dois vetores, somá-los e determinar um vetor resultante, a gente vai pegar o quê? Um vetor total e decompor em outros dois vetores auxiliares. Beleza? Então aqui, ó, o que vai ser a minha decomposição vetorial? Eu vou pegar qualquer tipo de vetor oblíquo a um plano cartesiano, tá? E vou decompor ele nas duas possíveis direções, na direção do x e na direção do y. Então, por exemplo, vamos imaginar esse vetor f aqui, ó. Como é que eu escrevo a soma desse vetor f? Eu preciso de um vetor componente na direção do x e eu preciso de um vetor com componente na direção do y. Então, quem que vai ser o fx para mim? Componente da força F em relação ao x. Quem que vai ser o Fy? A componente da força F em relação ao OY. Como é que a gente vai calcular esses dois vetores? Galera, para a gente calcular o módulo desses vetores, basta a gente trabalhar com trigonometria básica. Quando eu falo trigonometria básica, a gente está trabalhando com o quê? Funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Beleza? Galera, se eu pegar esse vetor Fy, transladá-lo e colocá-lo aqui, ó, perceberam que ele vai formar um triângulo retângulo? Galera, se ele forma um triângulo retângulo, eu consigo definir o seno do triângulo retângulo, consigo determinar o cosseno desse meu triângulo retângulo. A partir desse ângulo alfa aqui, ó, o Fy é cateto oposto, o Fx é cateto adjacente. Então, o que significa? Fx, como ele é cateto adjacente, ele sempre vai ser igual a quem? A f multiplicado pelo cosseno de alfa, né? Porque é o cosseno que relaciona o cateto adjacente. Beleza? Como o Fy é o cateto oposto, o Fy vai ser o f multiplicado pelo seno de alfa. Por qual motivo? Porque o cateto oposto define a minha função seno. Ok? Beleza isso daí, pessoas? Puta, Bob, ele não deu esse ângulo alfa, ele deu esse meu ângulo beta. Sem problemas, galera, você pega o Fx e translada lá para cima. O Fx agora, ele é cateto oposto do beta. Então, Fx é f seno de beta. O que vai ser o Fy, então? F cosseno de beta. Como alfa mais beta são ângulos complementares, quando você soma os dois, dão 90 graus, o que a gente pode fazer, galera? Quando eu tenho cosseno de um, eu vou ter o seno do outro na minha relação de componente vetorial. Ok? O que é cinemática vetorial? Cinemática vetorial é o estudo dos movimentos associado ao quê? Aos conceitos de direção e sentido. Poxa, mas como assim, Bob? Quando a gente trabalhou com cinemática escalar, só intensidade valeria a pena para mim. Por exemplo, eu sei que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ponto, me satisfaz. Isso fala para mim que as coisas caem. Tá? Se eu chegar e falar, a velocidade daquela pessoa correndo vale 10 metros por segundo, dependendo da situação, aquilo basta para mim. Aquilo é cinemática escalar, onde depende a minha visão e a minha forma de estudo apenas da intensidade da grandeza. Já na vetorial, o conceito de direção e sentido é muito importante. Ok? Qual que é a parte legal da cinemática vetorial? Ela engloba tudo que a gente já estudou da cinemática escalar, independentemente do tipo de movimento, quer esse movimento seja uniforme ou uniformemente variado, retilíneo e agora curvilíneo, os conceitos de direção e sentido irão nos possibilitar, galera, um estudo algébrico mais preciso, tá? E aonde a gente vai ter sentido em algumas relações de operações matemáticas. Beleza? Dessa forma, o que a gente vai ter? O que vai ser a velocidade vetorial? Velocidade é aquela grandeza que vai analisar para mim a variação do espaço pela variação do tempo, independentemente de como a gente analise. Se eu tiver com essa ideia de velocidade média, é o espaço pelo tempo. Puta, Bob, eu estou trabalhando com move. É só a gente trabalhar com alguma função que a gente vai utilizá-la. Tá? Como ele é um vetor, ele vai ter o quê, galera?
as três relações. Tem que ter intensidade, tem que ter direção, tem que ter sentido. Qual vai ser a intensidade ou módulo dessa minha velocidade vetorial? É igual ao valor absoluto da velocidade escalar. Então, vai ter o mesmo valor. Ah, Bob, na escalar era 10 metros por segundo. Aqui continua sendo 10 metros por segundo. Qual vai ser a direção? Aí que já muda um pouco. A direção, pessoas, sempre vai ser da reta tangente à trajetória. Então, por exemplo, vocês estão vendo que a gente tem uma trajetória em vermelho aqui, ó, e foi definido que o sentido do movimento está indo da esquerda para a direita nessa trajetória, tá? Qual que é a parte importante? Nesse ponto P, ele quis definir para mim quanto que vale a velocidade. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma reta que vai ser tangente ao ponto P. O que significa isso? Essa reta tangente só acerta o ponto P. E galera, a direção dessa velocidade no ponto P vai ser a mesma da reta tangente à trajetória, tá? E o sentido dessa velocidade vai ser coincidente com o sentido do movimento. Se eu tiver um movimento indo para a direita, o sentido vai ser para a direita. Se eu tiver um movimento no sentido indo para a esquerda, vai ser indo para a esquerda. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, um ponto qualquer, com esse sentido de movimento, pessoas, a velocidade aqui vai ser o quê? Vai ser uma reta tangente a esse ponto aí, ó. Só tem que fazer de conta que isso daí é uma linha reta. Fechou? Então, galera, a gente vai pegar o quê? Vai traçar uma reta tangente em cima dessa trajetória. É assim que a gente vai trabalhar com velocidade vetorial. Ah, como é que eu vou calcular essa velocidade? Se for movimento uniforme, variação do espaço pela variação do tempo. Se for movimento uniformemente variado, vai depender das grandezas que você tem. Você pode utilizar o sorvetão, você pode utilizar o Torricelli, você pode utilizar o V igual a V0 mais AT, que é a minha função horária da velocidade. Ok? E nós também vamos ter, pessoas, o que a gente vai chamar de aceleração vetorial, tá? Essa aceleração vetorial sempre vai estar associada à minha variação de velocidade, tá? Se a velocidade aumenta ou se a velocidade diminui. Só que ela pode ser decomposta em duas parcelas. A gente vai ter o que a gente vai chamar de aceleração tangencial e o que a gente vai chamar de aceleração centrípeta, ok? A aceleração tangencial sempre vai estar relacionada com a aceleração escalar da partícula. É a ideia do meu ΔV pelo ΔT, ponto, tá? E a aceleração centrípeta vai estar associada a quem? Sempre vai estar relacionada com a variação da direção da minha partícula. Então aqui, galera, se a gente tiver o ponto P, nessa relação de trajetória, e eu estou no sentido da esquerda para a direita, por exemplo, tá? Se eu tiver um movimento para a direita e aumentar a velocidade para a direita, estou tendo a variação. Como que a gente vai colocar as minhas acelerações? A aceleração tangencial, como o próprio nome já diz, vai ser tangente à trajetória. Então, vou pegar uma reta tangente ao ponto P e traçar a direção e o sentido da minha aceleração tangencial. E o que vai ser a minha aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta sempre vai ser uma aceleração direcionada ao centro da minha trajetória, se eu possuir uma trajetória curvilínea. Então, por exemplo, onde o ponto P está apoiado aqui, galera, não é um pedaço de uma curva, tá? Para onde é que vai estar orientada essa minha aceleração centrípeta? Para o centro da curva, aqui para baixo, ó. Aceleração centrípeta. Não tenho dois vetores perpendiculares aí, galera? Aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Quanto que vale o meu vetor aceleração? Eu vou literalmente somar esses dois vetores, tá? Como, galera, são dois vetores perpendiculares, é só a gente trabalhar com quem? É só a gente trabalhar com Pitágoras. Então, literalmente, a minha aceleração resultante vai ser o quê? Vai ser a hipotenusa do triângulo formado entre
aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Fechou? Beleza? Então a gente vai ter essas relações de aceleração vetorial, tá? Como que a gente vai definir a minha aceleração tangencial? Pela ideia do módulo, pela ideia da direção e pela ideia do sentido. O módulo vai ser igual ao valor absoluto da aceleração escalar. Então, o módulo da aceleração tangencial é igual ao módulo da aceleração que você calcula por ΔV sobre ΔT. Tá? Direção. A aceleração tangencial tem direção tangente à trajetória, isto é, sempre vai ser paralela à velocidade vetorial. Por quê, galera? Porque velocidade também é tangencial. Ok? E qual vai ser o sentido dessa aceleração tangencial? Quando o movimento é acelerado, o módulo da velocidade aumenta. Então, a aceleração tangencial tem o mesmo sentido da velocidade vetorial. Está aqui, ó, velocidade vetorial e a aceleração tangencial, movimento acelerado. Quando o movimento é retardado, galera, o módulo da velocidade diminui. Então, o que significa? Que a aceleração tangencial e a velocidade têm sentidos opostos. Por exemplo, aqui, velocidade está para a direita, a aceleração está para a esquerda. A ideia do meu movimento ser retardado. Tá? É o que a gente fez lá com classificação de movimentos. Ok? E o que vai ser a minha aceleração centrípeta? Como a gente já havia dito, né? A aceleração centrípeta sempre vai ter uma direção da reta normal da trajetória, né? Que ela vai ser perpendicular à velocidade. Tá? Então, galera, a aceleração centrípeta sempre vai ter uma direção perpendicular à minha velocidade. Tá? Como eu calculo o módulo dessa aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta depende da velocidade no instante e do raio da trajetória. Então, a aceleração centrípeta sempre vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. O que é importante eu entender aí? Ó? Se a velocidade dobra pessoas na mesma trajetória, a aceleração centrípeta ela aumenta em 4 vezes, né? Então a gente vai ter uma grandeza exponencial nessa relação. Só tomem cuidado. Tenho esse módulo, tenho essa direção, que sempre vai ser perpendicular à velocidade. E galera, o sentido da minha aceleração centrípeta sempre vai ser dirigida pelo centro, ou melhor dizendo, né, para o centro da curva onde o móvel está passando, onde a minha partícula estiver passando. Então, por exemplo, aqui eu tenho a partícula no ponto A. Aqui eu tenho a partícula no ponto B. A minha velocidade vai ser o quê, galera? Sempre tangencial à trajetória e perpendicular à aceleração centrípeta. E perpendicular à aceleração centrípeta. Para onde é que vai ser o sentido da minha aceleração? Perceberam que nesse ponto A eu tenho uma trajetória que está para cima do que a gente está analisando aqui, ó. Então, galera, a aceleração centrípeta aqui está direcionada ao centro da trajetória, no CA, para cima. Aqui, ó, no ponto B, a trajetória não é para baixo, pessoas, então, obrigatoriamente, a minha aceleração centrípeta estará direcionada para baixo. Beleza?